Hoje, domingo, 28 de abril de 2013, quem eu ando ouvindo? Quem eu ando ouvindo? Hoje você vai meditar um pouco em quem você anda ouvindo, né? Atualmente, quem você anda ouvindo? No passado, quem você já ouviu? No futuro, quem eu vou decidir ouvir a partir dessa mensagem? Tá? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 14:10. Um versículo conhecido, eu já falei ele algumas vezes na igreja, mas está aí a referência do apóstolo Paulo, usado por Deus para te dizer: sem dúvida, isso é certo, né? Muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum desses tipos de vozes, contudo, sem sentido. Ou seja, todos os tipos de vozes têm algum sentido, tá? E hoje nós vamos ver isso. Oremos ao Pai. Senhor Deus, obrigado por estar agora quietinho numa cadeira, para reter de Ti o alimento que nós tanto necessitamos, Pai, para o nosso dia a dia. Nos brinde, Senhor, eu te peço, com a Tua palavra abundante, rica, misericordiosa, amorosa. Nos favorece, Pai, para termos discernimento, entendimento de tudo o que está sucedendo, acontecendo nas nossas vidas, no dia de hoje, amanhã, nesses dias atuais. Por que tanta correria? Por que tanta preocupação? Por que tanta desatenção com as coisas do reino, Senhor? Fala-nos, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós queremos ouvi-lo. Como nós abrimos o culto, que nós devemos dar ouvidos à voz do Senhor. E Deus usa situações, pessoas, para que estejamos em momento oportuno, num local conveniente para Te ouvir, Senhor. E hoje nós estamos aqui aquietados para poder Te ouvir, sossegados, plenos, de que é o Senhor que está falando. Muito obrigado, Pai. E aquele que assim crê, diga amém. 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 Glória a Deus. O que é que nós fazemos com essas vozes? Né? Uma pergunta também. O que é que nós estamos fazendo com essas vozes? Enquanto eu fazia essa mensagem aqui, né, fora de casa, eu estava longe de pessoas, né, que ouvem a Deus, pessoas que convivem e vivem o Evangelho, né? E às vezes a gente está longe de membros da nossa família, né? Longe de pessoas que nos conhecem, longe de muitas situações que são situações de Deus, né? E essas vozes, né, principalmente da família, de pessoas que nos conhecem, essas vozes nos encorajam, né? Porque são pessoas que nos amam, então elas querem que a gente vá adiante, né? Mas as vozes que atormentam e seduzem estão muito próximas no nosso dia a dia também, tá? Porque, por exemplo, né? Vamos pegar qualquer exemplo aqui. Você sai pela manhã para trabalhar e você fica na rua. Você almoça às vezes na rua, você fala com pessoas que não conhecem o Evangelho, não conhecem Jesus. Então, as vozes que estão mais próximas do seu dia a dia são vozes que não têm comunhão com o Senhor. Claro que há pessoas que têm boa índole, né, têm um bom caráter, são pessoas honestas, mas ainda não conhecem o poder de Deus na vida delas e podem ter valores que não são os seus valores. Então, a gente precisa estar muito atento a essas vozes, porque às vezes a gente ouve alguma coisa e por achar aquela pessoa honesta, boa, a gente acaba seguindo uma voz que não é para seguir. Deus pode falar uma coisa e a pessoa está falando outra. Então eu fico desatento à voz de Deus e sigo o que essa outra pessoa está falando. Muita atenção para isso. E hoje nós vamos conseguir identificar muito bem isso. Elas são claras, né? Essas vozes que estão aí no mundo, elas são muito claras. Às vezes você recebe um panfleto. Tem um comercial do Luciano Huck, do Banco Itaú, não sei quantos viram aqui, que ele está num tobogã. E ele desce, na hora que ele chega lá embaixo, né, ele fala assim: o Itaú agora está só a 5,99%. Venha logo, quer taxa menor? Na mesma televisão, tem um comercial da Caixa Econômica Federal e tem um comercial do Banco do Brasil que oferece a mesma taxa a 1,79. Você acha que a diferença é pouca? É muito, é gigantesca, tá certo? Aí se a gente for comparar com a inflação que nós estamos vivendo atualmente, de 0,50%, que é 0,5%, 0,6%,
É um absurdo. Se é um absurdo comparar do Itaú com a da Caixa ou o Banco do Brasil, imagine do Banco do Brasil com a taxa do governo. Então presta atenção na voz que você está ouvindo. De repente você gosta muito do Luciano Huck, ele está descendo o tobogã, você fala, está correndo lá no Itaú para fazer um cartão, para fazer um empréstimo, um financiamento, que taxa boa, né? Presta atenção na voz que você está ouvindo, né? Quer mais um exemplo? Essa coisa da novela. Eu não sou contra a novela, mas depura, se você assiste, filtra o que você está ouvindo e o que você está vendo. Vida de novela é uma vida de fantasia. É sempre o melhor carro, é o carro zero, é o melhor restaurante, é o shopping que mais brilha. Presta atenção no que você está ouvindo. De repente, você tem um filho que está precisando lá comprar alguma coisa e você está ali viajando na maionese, está lá na nuvem, pensando em outras coisas, né? Por quê? Porque a televisão está embutindo isso subliminarmente na sua mente. Você fala, eu quero. Você não está nem percebendo. Você sabia que há psicólogos, há pessoas, terapeutas, que estudam isso cientificamente para você ir colocando numa outra parte do seu cérebro essa vontade, que é o seu subconsciente. E aí, na hora que você vai dormir, você sonha com isso. Na hora que você está pensando em alguma coisa, você está pensando naquilo, né? Naquele desejo de consumo, naquela coisa que você está querendo. Há pessoas especialistas em fazer isso, amados. A gente precisa tomar muito cuidado e perceber o que a gente está vendo e ouvindo. Tem tantas outras, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Para a gente entender. Uma outra também é o como ganhar dinheiro muito fácil sem fazer quase nada. Tá assim, ó. Tá assim de gente que faz isso. São muitas vozes e como Deus disse, né, no início, volto a repetir, nenhuma delas não deixa de ter o seu sentido. Nenhuma delas, nenhum desses tipos, né, como está escrito no versículo. Vozes, inclusive algumas, por prazer e poder. Você já imaginou quando se mexe com dinheiro, se mexe com duas coisas principais, prazer e poder. Porque quem tem dinheiro geralmente tem poder. E ele quer ter poder para ter prazer. Prazer de ter as coisas, prazer de ser o manda-chuva, prazer. Às vezes a gente compra, né, a pessoa compra um carro, ela já se sente poderosa porque comprou o carro do ano. Ela está numa casa enorme, com um monte de coisa dentro de última geração, ela se sente, né? Então, vamos tomar bastante cuidado. Eu sei que tem aí, por exemplo, situações até de comércio, não sei aqui quantos conhecem, ou já viu falar de pirâmides. Há muitas pirâmides hoje no Brasil, muitas pirâmides que fazem com que você acredite que em pouco tempo, investindo pouco, você vai ganhar muito. Aí você fica, eu quero isso para mim. Pasmem os céus e a terra. Isso cai até dentro de igrejas como vozes proféticas. Pasmem. Isso acontece. Por quê? Porque são líderes que deram ouvidos a vozes estranhas. E aí vem como uma enxurrada para a destruição da igreja, dos filhos de Deus. Então, se você não sabe discernir o bem e o mal, Deus diz lá em Hebreus, né? Que eu não apenas discerno o que é o bem, mas principalmente o que é o mal. Porque o mal vem vestido, ele vem camuflado, ele vem escondido, ele vem sorrateiro e ele vem sorrindo para você. Você fala, nossa, isso é bem. Quantos não caem nessa história de pirâmides? Acreditando. Tem uma aí agora, aí, Telex Free. Tem um bando de gente dizendo que é coisa correta, que é legal. E tem um outro dizendo, mostrando documentos que é errado. Amados, começou a gerar confusão, cai fora. Não tem Deus nisso. É o famoso MMN, né? Quem sabe o que é isso? Marketing multinível. E o pessoal na igreja, com essa coisa de, é uma palavra profética, todo mundo se agarra. Fala, é profecia de Deus. E não vai dar valsa. Você vê que uma coisa é importante, você tem que ter atenção, tem que ter cuidado. Algumas prometem aceitação, outras prometem carinho, mas todas têm algo para oferecer, que é para que você caia. Para que você se sinta, né? Por exemplo, aquela pessoa que está sozinho. Sites de relacionamento. Sites de relacionamento, amados. Já tem site de relacionamento para cristão. Hoje é normal ter site de relacionamento para cristão. Eu lembro quando surgiu o primeiro. Eu lembro. Já saiu na mídia e tal, todo mundo contra. Hoje parece que está todo mundo a favor. Quase todo mundo a favor. Afinal de contas, é cristão entrando para conhecer cristão. Fica antenado, fica esperto. Fica muito antenado, muito esperto. Pode ter? Pode. Mas eu te diria que 90% é lobo querendo comer
comer ovelha. Não tenho estatística, tá? Mas eu tenho que garantir que é 90% de lobo querendo comer ovelha. Fica esperto. Uma vez uma pessoa perguntou assim para mim: pastor, tem como um filho de Deus? Tem pessoa que não conhece Jesus, uma pessoa que está no mundão, uma pessoa que não acredita em Deus, ser usado para uma profecia boa? Ou então um filho de Deus ser usado para uma profecia má? Tem. Nas duas situações tem? Tem, claro que tem. Então não é porque a pessoa está com uma Bíblia debaixo do braço que você vai acreditar em tudo que ela diz. Não é para uma pessoa que conhece a Bíblia de capa contra capa, mas pastor, a pessoa conhece a Bíblia inteira, pastor. Conhecer a Bíblia é uma coisa, viver a Bíblia é outra. Totalmente diferente. Tá a mil. Exatamente, exato. E por que então o ímpio, para não trazer uma palavra, né, para você Agora, compete a quem dizer isso? Por isso que você está ouvindo essa palavra hoje. Compete a você que está ouvindo essa palavra hoje fazer essa separação, tá? Opa, isso é de Deus. Opa, isso não é de Deus. Opa, trouxe confusão. Opa, me trouxe paz. Opa, é por aqui, porque Deus diz isso. Opa, não é por aqui. Por isso que você ouve a palavra de Deus, para evitar tropeços na vida, catástrofes, derrotas, frustrações. Gente, quando a gente toma uma decisão errada lá atrás, por não ter ouvido Deus, ou por não ter conhecimento, ou por qualquer coisa que o valha, nós vamos colher isso proporcionalmente na nossa vida, de acordo com as misericórdias do Senhor. Porque Ele é justo, que nós vamos colher, nós vamos. Mas acerta o passo rapidinho, porque aí Deus afasta a mão dele de correção muito antes, como Ele fez com Davi. Isso que a gente precisa entender. E acertar o passo. E não errar mais. Eu separei aqui, né, uma situação que ilustra muito bem isso. Mas muito bem. Vamos lá, Mateus 4:1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando, lhe disse: o que foi que eu coloquei até em negrito lá, ó. Aproximando-se, lhe disse. Olha só, ele tem boca e falou para Jesus. O que ele falou? Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu. O que Jesus respondeu? Olha lá, está em negrito. Ó. Está escrito. Vamos lá, que eu vou te dar o final disso. Olha que lindo. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa. No primeiro ele já perdeu, né? Vamos lá. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. E lhe disse, a voz de novo do capeta, lhe disse: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito. Olha o diabo usando Bíblia. Está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está... é Bíblia contra Bíblia. Pastor! Não é porque a Bíblia está brigando com a Bíblia, não. Há pessoas que usam Bíblia para te enquadrar. Aí que você tem que estar antenado, conectado, plugado, sabido de que o Espírito Santo está em você, e você também tem que chegar e falar assim: também está escrito. Dá enquadramento em quem está querendo te enquadrar. Não tentarás o Senhor teu Deus. Perdeu o segundo round. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, novamente a voz do capetudo. Terceira vez que ele usa a mesma voz, hein? Dá poder, dá prazer, dá coisas, né? Só que ele estava dando tudo isso para o dono de tudo. Como é que você, sendo o dono de tudo isso, você chega para um outro e fala... um outro chega para falar para um terceiro: eu te dou tudo isso. Como é que você vai dar uma coisa que não é sua? É o que o diabo estava tentando fazer aqui, ó. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou. É aqui que você entra, abençoado, amado de Deus. É aqui que você e eu entramos. Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Amados, tem hora que o cristão tem que mandar calar a boca de quem fala o que não deve. E essa daqui é a hora. Você tolera uma vez, você argumenta a segunda, mas na terceira você tem que botar para correr. Meu. Você tem que botar para correr. A pessoa está insistindo. Você na primeira já discerniu, já identificou, já localizou que a coisa é do capeta. Mesmo assim, você foi amoroso, você tolerou. Na segunda, você já está assim, ó, igual o capial lá em Minas, né? Com a pontinha do negócio aqui assim, já entortando ela dentro da boca. Na terceira, você tem que fazer isso, igual Jesus fez. Ordena. E tem cristão falando também. Presta atenção, amado.
Vamos prestar atenção? Não é só quem não conhece a palavra de Deus, não. Tem muito cristão dentro de igreja que abre Bíblia, que fala da palavra, fazendo a mesma coisa que Satanás está fazendo. Oferecendo coisas, dando conselhos, principalmente conselhos, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Me mostra, para você ver se em pouco tempo o Espírito não enquadra essas pessoas todas. Em pouquíssimo tempo. Porque a palavra enquadra assim. 11. Com isso, o deixou o diabo. O deixou. Querido, você não tinha para onde ir mesmo. E eis que vieram anjos e o serviram. Gente, a gente tem que resistir a essas armadilhas satânicas. A esses estratagemas que o diabo cria. O diabo cria um monte de ciladas no seu caminho todos os dias. O que você faz com essas ciladas, com esses estratagemas, com essas arapucas que são armadas pelo inimigo? Está aqui Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. É para você se sujeitar a Deus. Como? Deus falou que não é para fazer, não faça. Deus falou, tudo bem? Vai em frente. E aí ele continua. Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós como fugiu de Jesus. O que é resistir? Né? Eu fui no dicionário. Resistir é conservar-se firme. Só o cristão que se conserva firme resiste às ciladas do diabo. Uma outra palavra para resistir, não ceder. Vai no dicionário que você vai ver, resistir é não ceder. Não ceda. Não ceda aos encantos, não ceda aos caprichos, não ceda às coisas. Ah, não, pastor, sabe como é que é? É que hoje nós vivemos outro momento. Você viu que foi inaugurada essa semana a igreja gay em São Paulo? Vocês viram? Foi inaugurada esse ano, essa semana. A primeira em São Paulo, que já tinha no Rio de Janeiro. Vocês viram as fotos em todos os jornais? Viram a notícia? A igreja bombando. Sabe qual é o nome da igreja? Igreja contemporânea, igreja cristã contemporânea. Por que a palavra contemporânea? Contemporânea significa para os dias atuais. Como se Deus, nos dias atuais, fosse contrário àquilo que está escrito na Bíblia. Hoje e para sempre, está em Hebreus isso. Mas, pastor, a gente tem que ver que as coisas evoluíram. Evolução para mim significa algo que cresce satisfatoriamente para o bem. Quer dizer que existe uma evolução para o mal? Sim, está aqui, comprovado. Por isso que se abriu essa igreja. Houve um espaço. E não pensa que Deus está dormindo, não, hein? Isso aqui não é homofobia, não é nada disso, não. Vamos chamar o que é certo de certo, o que é errado de errado. Vamos tomar o doce por doce, tomar o azedo e o amargo por azedo e amargo, diz lá em Isaías. Eu não posso começar a confundir a minha mente com coisas que parecem que são normais só porque passaram-se 2000 anos. Não, por favor, povo de Deus. Deus não muda. Deus continua sendo fiel para quem é fiel com Ele. Jesus ouviu essas vozes de Satanás, mas Ele ouviu. Ele ouviu a sedução, mas Ele ouviu alguém também na manifestação de Pai, guardando Ele no deserto. Tá certo? Ele sabia que Ele não ia ceder. João 6,14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho para o monte. É interessante, né, como Jesus, quando queria ter paz, ele subia para o monte, né? É muito interessante. Não o monte do sacrifício, mas o monte de ouvir a voz de Deus. Quantos aqui não tem um local que podem se retirar para em intimidade ouvir a voz de Deus? Aquela hora de se curvar, aquela hora de reverenciar o Pai. Senhor, tanta coisa errada na minha vida, Senhor, fala comigo. Senhor, eu estou tão grato a Ti, Pai, o que eu posso fazer por tantos benefícios? Senhor, eu quero ser feliz, não quero mais errar. Senhor, faça como Jesus, se retire, né, se for preciso. Amém? João 10,5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Esse sou eu, esse é você. Então começa a identificar quais são as vozes que você anda ouvindo, como é o título da mensagem hoje, né? Para que não caiamos mais, né, nessas ciladas e armadilhas de Satanás, tá? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz, quantos aqui estão ouvindo a voz de Deus? Né? Então, se alguém, olha a hipótese, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Qual é a voz que você escuta? Qual é a voz que você escuta? Eu quero te dizer agora algo importante. Não há um só momento em que Jesus não esteja falando. Não há nenhum sequer. Não existe um lugar em que Jesus não esteja presente. Não existe. O Salmo 139 de Davi fala muito bem claramente isso, né? Mesmo que você suba lá no céu, mesmo que você vá para o abismo, mesmo que você vá para lá, não importa onde você esteja, lá eu estarei. Esse Salmos diz isso, né? Muito, muito lindo. Não há um saguão muito envolvente, um quarto muito escuro. Não há. Jesus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso que ele é onipresente. Eu vou querer dizer uma coisa para você que eu não sei se você já percebeu, né? Jesus é Deus mesmo, né? Uns questionam, né? Aqui está uma revelação, né? Um entendimento, uma iluminação, né? Dada pelo Espírito. Se Jesus está em todos os lugares ao mesmo tempo, muita gente fala, mas na hora que ele estava lá na cruz, ele falou assim, Pai, por que me abandonastes? Tá vendo? Há um Deus e há um Jesus. Em outro momento, né, naquela que ele está, a forma corpórea da pomba sobre ele, né, que Deus também fala, eis aí o meu filho com quem eu me comprazo, tenho prazer, né? Gente, é o próprio Senhor. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está no terceiro céu, ele está na terra na figura corpórea de um homem, ele está em você, está em mim. É Deus. Onipresente, ele tudo pode. Onipresente, ele está em todos os lugares. E onisciente, ele sabe de todas as coisas. É o único que é assim. É o único. É esse que você e eu servimos. Então, Deus está sempre presente em qualquer lugar. Mas poucos ouvem a sua voz. E um número menor ainda abre essa porta, de Apocalipse 3:20. Quando ele quer ceiar com você. Jesus só ceia, só se assenta à mesa com aqueles que ele sabe que tem coração de arrependimento e de reconciliação. Por isso que ele falava assim, quando ele estava aqui na terra, eu vou hoje comer na sua casa. E os fariseus, né, da época, como, Senhor? Mas lá na mesa vai ter prostituta. Vai ter cobrador de impostos, vai ter ladrão, vai ter... Mas eu conheço esses corações. São corações que abrem a porta. Porque são corações arrependidos, são corações que querem acerto. O contrário também é verdadeiro, ou seja, quem endurece o coração, fecha, não dobra a cerviz aqui por falta de humildade, quando ouve a voz de Deus, amados, a palavra de Deus diz claramente, está escrito, Deus pesa a mão. Pesa a mão. Por isso que nós, como cristãos, precisamos ser o quê? Tementes a Deus. Tementes é saber que Ele é Deus sobre tudo e sobre todos e eu sou a sua criatura que deve ser obediente. Devo ouvir a sua voz, os mandamentos que hoje Ele nos ordena. Amém? Mateus 28:20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, Ele não te abandona. Hebreus 13:5. Se a vossa vida sem avareza, seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Então é para você ser contente com o que você tem. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Tem gente que murmura muito, reclama muito com as coisas que queria ter e não valoriza e não fica contente com as coisas que tem. Deus está falando claramente isso aqui hoje, amados. Porque a gente fica ouvindo vozes de muitos lugares que a gente, tá vendo o seu marido, tá vendo a sua esposa, tá vendo o seu pai, né? Os adolescentes hoje, eu quero um celular última moda, um Samsung YXZ, um Sony Xperia, XY alguma coisa, só falta o microfone falar, o celular falar sozinho, andar sozinho, não falta mais nada. Eu fiquei sabendo que a definição desse celular é até maior do que o iPhone e do mais moderno Galaxy que tem hoje. Imagina, quanto lhe custa? 2.000 e poucos reais. Gente, pode um celular mais de 2.000 reais. Contentai com o que tendes. Para de ouvir besteira, né? Hoje eu ouvi, não lembro se foi hoje, não importa se foi ontem, se foi hoje, de uma pessoa que tem muito dinheiro, né? Pastor, ele falou isso porque ele já tinha muito dinheiro, né? Que a alegria... Para alguns está, às vezes, num prato com ovo frito e arroz.
E se tiver um feijãozinho em cima, então pronto, é alegria. E é uma pessoa que tem muito dinheiro falando um negócio desse. E ele falou, eu não falo isso hoje porque eu tenho, não, porque as pessoas que me conhecem sabem que eu fico muito feliz quando eu vejo um prato com uma comida fresquinha, né? Como nós comemos hoje, né, no almoço, né? A Aline falou, ai, que comidinha boa. Não é felicidade isso? E se você tivesse um Sony Xperia do lado de R$2.000? Se tivesse condições e tivesse ali, amém. Não tem, estou feliz com o que Deus me deu. Tá certo? Poxa, vamos acordar, né? João 5,28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Oh, Senhor Deus, que esse momento esteja bem mais próximo do que muitos imaginam, Pai. Nós queremos ouvir essa voz aqui, Pai. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Eu vou te dizer uma coisa interessante. Um dia virá em que todos ouvirão essa voz. Todos. Haverá um dia em que todas as outras vozes serão silenciadas e somente a voz dele, do Senhor, será ouvida. Somente a voz dele. Alguns escutarão sua voz desde o primeiro instante. Não é que ele nunca tenha se pronunciado, não é isso. Mas é que eles nunca ouviram. É esse povo aqui, amados, que nunca ouviu a voz de Deus. E é para eles que a gente tem que estar sempre muito mais esperto, tá? Quando ouvimos a sua voz, quando ouvimos a voz de Deus, não é que Jesus entra na nossa casa, e sim, nós entramos na sua. A gente precisa entender isso hoje, tá? Vamos entender isso, eu vou até repetir. Quando nós ouvirmos a voz aqui do Senhor, não é que Jesus vai entrar na nossa casa, como muitos pensam nesse versículo aí de Apocalipse, né, que eu li agora há pouco. Não, somos nós que entramos na sua casa. Por quê? Porque é Ele, Jesus, quem nos recebe. Muita gente pensa, né? Não, porque eu quis Jesus. Não, você não quis Jesus. Jesus, na sua infinita misericórdia e amor, é que quis você. E por isso você está ouvindo aqui hoje essa bendita palavra. Medite, né? Há muitas coisas ainda que a gente está fazendo no nosso dia a dia que a gente acha correto, mas pode ter certeza que se há uma voz dentro de você dizendo, olha, mas isso aí, sei não. Uma vozinha assim, sei não. Não é que Deus, né? Porque Deus não vai falar nunca sei não. Mas é você mesmo. É um eco dentro de você. Porque você tem o Espírito Santo. Então é um eco no seu interior dizendo, pense um pouco mais. Medite um pouco mais. Reflita um pouco mais. A gente costuma dizer um versículo maravilhoso para essas ocasiões sempre, né? Todo precipitado peca. Então, dá um tempo. Né? Eu já falei aqui, são 3 dias. Os 3 dias não são literalmente 3 dias. Né? Por exemplo, Jonas, né? Ficou 3 dias no ventre do peixe, 3 dias da ressurreição de Cristo, 3 dias de... Muitos versículos de 3 dias. É um tempo de reflexão, de pensamento. Pai, é isso que o Senhor quer da minha vida? Pai, eu quero fazer a tua vontade, não quero mais fazer a minha. Eu quero te ouvir, a tua voz. Amém, igreja? Mas não pode ser só um amém que você concorda, tem que ser um amém que você concorda e pratica. Você vive, você manifesta isso no seu dia a dia. Eu, como pastor, como estudante da palavra, como temente ao Senhor, amados, eu peco por precipitação em alguns momentos. Peco, porque a vida ela é muito, muito ágil, muito rápida. E hoje, na atualidade, né, as pessoas querem respostas muito rápidas. E eu tenho que sair desse furacão da resposta rápida, da ação rápida. Tenho. E às vezes eu não consigo. Não só nas coisas de igreja, espirituais, nas coisas do serviço, nas coisas de família, nas coisas do dia a dia. E eu e você, nós temos que aprender a dar um break nisso tudo. Calma, ninguém vai morrer por causa disso. Ninguém. Então vamos esperar mais um pouco. Vamos esperar os sinais do Senhor, vamos esperar a confirmação, vamos esperar o que Deus tem a dizer a respeito. Onde tem Deus, amados, há abundância de sinais. Não tem Deus, os sinais desaparecem. Tá certo? Hoje, por exemplo, é um dia em que Deus está sendo abundante. Os sinais deles estão aqui na palavra de Deus. Ó. Então a gente tem que estar atento a isso. Você está? Não é só para dizer amém. É amém, eu pratico, eu vou fazer. Tá certo? Vamos nos colocar em pé?